Presidente, senhoras e senhores deputados, quando há cerca de 2 meses um recente secretário de Estado da Juventude aconselhou os jovens a fazerem-se à vida e a deixarem a zona de conforto dos falsos recibos verdes, dos empregos precários e mal pagos, procurando um lugar lá fora, ainda houve quem pensasse que tinha sido o entusiasmo de um governante que estava pouco habituado à exposição pública. Enganámo-nos. Ficámos agora a saber, pela voz do próprio Primeiro-Ministro, o quão enganados estávamos. O bilhete só de ida para todos quantos precisem de uma nova oportunidade é, afinal, a doutrina oficial do Governo. Primeiro, os jovens, agora os professores. Não sabemos quem está a salvo, não sabemos de quem é que o Governo se vai lembrar no futuro, quem sabe se é dos médicos ou dos engenheiros, mas percebemos o que é que quer dizer. Este país não é para jovens, este país não é para jovens qualificados. Dizem PSD e CDS. As palavras do Sr. Primeiro-Ministro foram descontextualizadas. Têm toda a razão. É que o próprio Primeiro-Ministro, que agora diz que é preciso diminuir o número de professores nas escolas portuguesas, é exatamente o mesmo Primeiro-Ministro que lidera o Governo que decidiu aumentar o número de alunos por turma no ensino básico e que pôs ponto final ao ensino experimental das ciências no 2º e no 3º ciclo. E é destas medidas que vai resultar um desemprego docente massivo que afasta da escola pública a renovação geracional do corpo docente e que vai prejudicar a qualidade da escola pública. Mesmo para a mistificação dos números e para a desresponsabilização política, há limites, senhores deputados. A mensagem do Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho é simples. As fronteiras do país são serventia da casa. Simples, mas esclarecedora, sobre a confiança que o próprio Governo tem sobre a eficácia das medidas recessivas que tem vindo a colecionar. Não vão haver quaisquer oportunidades para os jovens qualificados neste país com a política social e económica que o Governo está a colocar em prática. O problema não é a imigração, senhores deputados, que é uma opção individual e que tem, aliás, um longo historial no nosso país. História de gerações de portugueses que, ao longo do século XX, gente sofrida, que com pouco mais do que a roupa que tinha no corpo, se fez à vida e foi à procura de oportunidades que aqui não encontrava. É uma história de fuga da pobreza e da estreiteza do Portugal de antes de Abril, mas também uma história de coragem e determinação. Temos orgulho dessa história. Hoje, Portugal é também a história dessa experiência, dessa memória e dessa coragem. Como temos orgulho de todos quantos, nas últimas décadas, aproveitaram a qualificação que foi proporcionada pela escola pública criada pela democracia e que, pelo seu mérito, encontraram lugar nas principais faculdades e centros de investigação, um pouco por todo o mundo. Mas as palavras do Sr. Primeiro-Ministro são uma outra história. O que esperar de um Governo que, confrontado com a crise social e as dificuldades económicas, se dirige precisamente aos jovens e aos quadros mais qualificados e lhes diz para desistirem do país? Um Primeiro-Ministro que aconselha os cidadãos do seu país a emigrar, reconhece de forma absolutamente óbvia que não faz a mínima ideia como governar o país. O apelo à imigração, encarado como forma de resolver os problemas económicos do país, é especialmente gravoso quando é feito por um Primeiro-Ministro. De um governante espera-se responsabilidade e que aponte caminhos e soluções para os problemas encontrados. Não que se comporte como os irresponsáveis que puxam o sinal de alarme no comboio sem se preocupar com o pânico social gerado por sua atitude. O que se espera de um Primeiro-Ministro, perante os números que indicam que o desemprego está a aumentar mais significativamente entre os jovens licenciados, é que lute. É que apresenta alternativas para que o país possa contar com a geração mais qualificada da história portuguesa. Em vez de perceber que essa geração, jovens licenciados, jovens professores contratados, bolseiros investigadores, são imprescindíveis para criar um futuro que seja maior e melhor do que a crise presente, não. O Governo indica a porta de saída e deseja-lhes boa sorte. Percebemos agora por que razão o PSD fez da crítica demagógica sobre as novas oportunidades um dos eixos centrais da sua campanha. Não há mega encenação que esconda o facilitismo de um Governo que não tem uma palavra a dizer sobre a requalificação ou sobre a reconversão profissional dos seus cidadãos. Para todos os desempregados ou para quem quer que procure uma nova oportunidade, PSD e CDS apenas têm a dizer: peguem na trouxa e vão à procura de um lugar para lá das nossas fronteiras. Senhoras e senhores deputados, na última mensagem que colocou na sua conta do Facebook, o Dr. Passos Coelho afirmava, e cito: felizmente tenho descoberto, também nesta plataforma, que muitos são os portugueses que acreditam, homens e mulheres inspiradores que não baixam os braços.
uma mensagem de um suposto otimismo que contrasta com estes sucessivos apelos para o desânimo coletivo que vêm sendo agitados à vez por diferentes membros do Governo. Pelos vistos, há homens e mulheres que não baixam os braços, mas entre eles não está certamente o Dr. Pedro Passos Coelho. Muito obrigada.